Bom dia, companheiros. Está no ar mais uma reunião de pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje, dia 9 de dezembro, falta muitos poucos dias para o ato do dia 12 de dezembro. Só fazer a conta aí, são apenas 3 dias para domingo nós estarmos todos na Paulista, todos vindo de todo o país, né, para protestar aí por fora Bolsonaro e Lula presidente, né? Já vamos entrar nesse tema. Eu queria, antes de mais nada, dar bom dia para a nossa convidada de hoje, a companheira Isadora Dias, direto do Tição, ou não? Bom dia, Chico. Bom dia. Que bom, hoje você não me confundiu com o Márcio. Não, hoje eu tô com a cabeça no lugar. Bom dia para o Chico, para os companheiros aí que já estão acompanhando. É muito bom estar aqui no Reunião de Pauta. Ah, legal. E tem mais alguém no programa, Isadora? O nosso companheiro Uriel, direto lá de Brasília. Mas olá, bom dia. É o Uriel Reutemann ou é o Uriel Schramm que tá hoje aqui com a gente? Como os companheiros preferirem. É o Uriel, meu camarada. Bom dia aí para todo mundo que já está acompanhando a reunião de pauta. Lembrar aí os companheiros de compartilharem aí seu programa favorito da CLTV, né? Deixarem suas curtidas aqui também e vamos para as notícias, né, companheiros? A gente já recebeu um super sticker da companheira Cecília Maria. Eu queria agradecer a contribuição da companheira e dizer para todos fazerem que nem ela e mandarem uma contribuição para nós, né, para que o nosso programa melhore a cada dia. Eu sei que ele já é ótimo, né, mas tudo pode melhorar. Por incrível que pareça, o programa ainda pode melhorar mais, né? Mas não só o nosso programa, mas toda a Causa Operária TV, toda a nossa programação pode aumentar, se desenvolver, né? Com cada contribuição que os companheiros fazem, nós melhoramos o nosso canal e tudo mais, né? Então você pode mandar um super sticker, como fez a companheira Cecília Maria, pode mandar um super chat, né? Que com alguma pergunta, alguma frase, algum bom dia, uma sugestão de tema para a gente discutir. E você pode, muito importante, tornar-se membro da Causa Operária TV. Sendo membro da Causa Operária TV, você contribui mensalmente com o nosso canal. E essa contribuição mensal é muito importante para que a gente possa planejar o orçamento, para que a gente possa desenvolver aí a nossa programação, né? Aumentar os programas, comprar muitas câmeras, microfones, cenários, enfim, coisas de televisão. E aí você, ajudando a gente, está contribuindo para que nós sejamos, como nós já somos, né? Uma TV independente, operária, apoiada somente pelos seus espectadores, o que para nós é de uma importância muito grande em termos políticos, né? Então, a sua contribuição ajuda a manter esse canal e a desenvolver esse canal. Não é verdade, Isadora? É isso mesmo, porque se são os nossos apoiadores, nossos simpatizantes, a militância que mantém a TV, significa que a gente defende integralmente os interesses da classe operária. Então, a gente não fica preocupado aí se vão cancelar nosso patrocínio, nem nada disso. Não, claro que não. A gente pode meter o pau na burguesia, porque não dependemos deles. Exatamente. Isa, eu queria começar falando dessa matéria aqui, ó, sobre a vacinação, né? Como é que tá indo a vacinação no Brasil? Você que é uma pessoa informada e inteligente e sabe tudo. Tá bem mal, Chico. E apenas 9 capitais vacinaram mais de 70% da população contra a Covid. O que faz pensar, né? Se apenas 9 capitais, imagina o resto do país, né? Imagina os interiores, né? Imagina os interiores. As cidades que têm mais de 70% é Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre. E Fortaleza e Belém, as únicas do Nordeste e Norte que atingiram aí mais de 70%. E eu queria destacar que São Paulo não está em primeiro lugar. Em São Paulo, não? Que o Dória fez toda a campanha. Aqui em São Paulo você anda o Dória na rua, vacinador, teve até um comercialzinho. Você pega na rua, tem uns luminosos que São Paulo, capital mundial da vacina, não é a capital brasileira. Mundial. E quem que tá em primeiro lugar? A verdadeira capital mundial da vacina? A primeira é Fortaleza. Fortaleza. Mas, assim, tem uma divergência aí que
a partir dos dados cearense, seria 134% da população vacinada, mas obviamente é um erro. Mais do que 100%? Aí teve esse daí era o valor o número apresentado pelo Estado, mas aí os números da Prefeitura é 85%. Então, por isso que ela estaria em primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, estamos com Vitória com 82%. Em terceiro lugar, Florianópolis, e São Paulo está em quarto lugar, com 75,6% de pessoas vacinadas com a segunda dose ou a única dose, que já acho que tem uma marca aí que você só toma uma dose. Mas veja só, é interessante destacar a questão de São Paulo, porque na época aí do showzinho Dória versus Bolsonaro, que a esquerda estava defendendo Dória e tal, a campanha era que ele era o verdadeiro vacinador do Brasil. E aí a gente vê que São Paulo, já que se isso fosse verdade, era para estar em primeiro lugar, né? E São Paulo teria aí todas as chances, de fato, de estar em primeiro lugar, já ter vacinado praticamente aí toda a população. Mas, né, propaganda é uma coisa, a realidade é outra. É isso aí. Bom, mudando totalmente de assunto, Uriel, você não quer comentar com a gente uma notícia que saiu sobre presos que estavam sendo torturados numa prisão no Rio de Janeiro? Agora, né, durante a pandemia, eles pararam completamente com as audiências de custódia, né? Que depois de 24 horas que a pessoa é presa, ela faz uma audiência para ver como foi a prisão e tudo, ver se ela tem liberdade provisória, alguma coisa assim. A gente sabe muito bem que ninguém tem liberdade provisória, né? A própria lei fala que deveria ter em alguns casos e tudo, mas é quase uma exceção. A maioria das pessoas é presa mesmo, sem julgamento, sem nada, eles amam tacar pobre na prisão, né? Esse maravilhoso sistema judiciário que a gente tem no país. Mas um levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, realizado no segundo semestre do ano passado, né, mostra que com o retorno da audiência de custódia, 31% das pessoas que foram presas, elas relatam que foram torturadas durante a prisão. E principalmente torturas físicas, né? A gente sabe muito bem quem que é o torturador, né? É o PM lá que prende a pessoa, os guardas carcerários, etc. E esse número, né, mostra que, na verdade, vai aumentar muito mais, né? No final de 2019 foi 38,3%, chegando a quase metade das pessoas que são presas são torturadas, né? Lembrando aí que são milhões aí de pessoas presas. Deve estar subnotificado, né? Imagina. Com certeza está subnotificado, porque esses dados são do final do ano passado, né? Não, e aí o que ele considera que é tortura, né? Exatamente. É um negócio terrível, né? É a pessoa que tem que ir lá e falar que é tortura para ser considerado aqui, né? Se a pessoa falar, não, foi uma violência, foi uma agressão, já não entra aqui nesses dados. E acho que é interessante colocar que sem essas audiências, o número, né, que estava computado oficialmente é que 0,83% dos autos no Rio de Janeiro indicavam ocorrência de tortura, né? Mas agora, com os novos dados, mostra aí que são praticamente 40% dos presos que são torturados. Você vê a importância de você escutar o negócio de quem está lá dentro, né? E você vê a realidade carcerária do Brasil. É um negócio horrível, né? A pessoa ela é presa sem julgamento e ela ainda é torturada na prisão. Né? E o pessoal fala, nossa, não, vivemos numa democracia e tudo mais. Mas você vê que, na verdade, é uma ditadura. Que é um regime brutal contra a classe trabalhadora. Muita gente é presa porque a polícia chega lá, enfia um negócio na sua mochila e fala que você tem droga. A gente sabe como é isso daí. A polícia chega atirando todo mundo, mata todo mundo, ganha medalha de honra. Mas a população é torturada aí, a ferro e a fogo, sem ninguém falar nada, né? Sem ninguém fazer nada por essas pessoas. É importante que a gente coloque aqui, né? A JR, por exemplo, defende o fim do encarceramento da juventude. Os companheiros do Tição também, né? A companheira Isa está aqui. A gente defende o fim aí dos presídios, né? É um negócio terrível, como a gente vê, o fim da polícia militar, que é um órgão fascista que mata a população, e a gente vem acompanhando bem as notícias diárias e vê que a situação é muito pior do que parece, né? A gente já acha que é horrível, mas quando a gente vai olhar de perto, né, você vê que tem
Tem muita coisa pior ali para ser explorada. É isso aí. Bom, você quer comentar isso, Isadora? Já que isso foi mencionado. Sim, só gostaria de mencionar mesmo que nós fazemos, o coletivo João Cândido faz uma campanha aí pelo fim das prisões. Porque só a situação que as prisões no Brasil se encontram já é um modo de tortura, né? São locais totalmente insalubres, que não são locais que vão restabelecer um ser humano para a sociedade. Pelo contrário, você coloca ali a pessoa para acabar com a vida dela. E se ela voltar para a sociedade, ela volta em condições piores do que ela estava quando ela foi presa, para poder ser um ser humano normal. Então, tem que acabar com todo esse sistema. Destacar que tem muita gente presa sem ter sido nem condenada. Então, em algumas situações, não precisou nem a polícia plantar nada. A pessoa simplesmente vai presa, ninguém nem sabe se a pessoa é aquela pessoa mesmo que cometeu o crime, se teve crime mesmo, a pessoa não foi nem condenada. E é uma situação que, de fato, se a gente tivesse uma democracia... Vamos falar da democracia que a burguesia faz propaganda. Não era para existir isso. Né? É uma coisa... E só destacar que em muitos presídios, as famílias ainda estão proibidas de visitar os presos por conta aí da pandemia. A gente vê assim, voltou praticamente tudo, acontecendo quase tudo normalmente, mas as famílias ainda estão impossibilitadas de visitar os seus parentes presos, o que também estende aí a tortura para os familiares de quem está preso, né? Porque imagina, você não pode ir lá ver como que está o seu familiar, criança não pode visitar os pais, mães não podem visitar os seus filhos, é uma tortura também para toda a família. Não, é horrível. Imagina seu parente sendo torturado e você não pode nem saber se ele tá vivo, se ele tá morto, não recebe notícia. Ou durante uma pandemia, né? Você nem sabe se também... E a gente recebeu várias denúncias de que as pessoas não sabiam se o parente tinha ficado doente, estava vivo, exatamente. Ou então às vezes recebia notícia que a pessoa ficou doente e depois não recebia mais nenhuma notícia. Imagina o quanto uma pessoa sofre em saber que uma pessoa que você gosta ficou doente e você não tem mais nenhuma outra notícia. Exatamente. É uma situação totalmente desumana e absurda e criminosa essa levada adiante pelo Estado aqui em São Paulo. No Brasil, né? No caso aí é uma situação que o Uriel estava relatando, é sobre o Rio de Janeiro. Mas... seguindo em frente, queria agradecer o super sticker da companheira Tati da Mota. Muito obrigado, companheira, pela contribuição. Vamos seguir em frente aqui, que eu queria pegar um gancho na matéria que a Isa comentou lá no começo sobre a vacinação atrasada no país, né? Mesmo com menos de 70% da população... Não é nem esse o número, né? Nas capitais. Nas capitais. A maior parte das capitais não conseguiu atingir 70% da população vacinada. E isso sem falar nas cidades menores do país inteiro, né? Existe aí uma pressão da burguesia no sentido da criação do passaporte da vacina, né? E recentemente tem havido toda uma disputa no que diz respeito aos turistas que chegam no Brasil, né? Então, o Bolsonaro não quer restringir a entrada de não vacinados no país, né? Mas existe os governos estaduais, as prefeituras, né, do pessoal faz uma pressão no sentido contrário. Por exemplo, aqui em São Paulo, o governo do estado disse que, João Dória falou que se o Bolsonaro não criar o passaporte da vacina até o próximo dia 15, ele vai implementar uma exigência do comprovante de vacinação para a entrada de turistas em São Paulo, de viajantes, né, em São Paulo e tudo mais, né? Mas assim, isso daí é um negócio que foi colocado que é ilegal, porque o governo do estado não pode decidir sobre questões envolvendo a entrada de pessoas na fronteira do país e tudo mais. Isso daí quem decide é o governo federal,
né? O Dória, tanto que o Dória, ele mencionou a questão do aeroporto de Guarulhos, que movimenta aí quase 3 milhões de passageiros num mês só, né? Tem também o problema do Porto de Santos e tudo mais, né? E aí tem a preocupação com a vacina, a variante Omicron, né? E aí todas essas questões tá gerando aí uma ofensiva da burguesia nessa questão contra o Bolsonaro, né? Na verdade, tudo isso é uma grande demagogia, né? Todo mundo viu aí que o ministro da Saúde falou ontem que é melhor perder a vida do que a liberdade, e a esquerda fez todo um inferninho com essa colocação, né? Mas a gente tem que dizer o seguinte, né? A questão do passaporte da vacina, né, é uma forma do Estado de procurar impedir a população de fazer as coisas, né? É uma forma de repressão da população. Se a pessoa está vacinada, ela tomou a vacina porque por uma escolha dela, tudo bem, né? Agora tem gente que não quer se vacinar porque ela tem um certo receio de tomar a vacina. É natural que ela tenha, né? Ela tem o receio por conta da atuação do governo Bolsonaro, do governo Dória e tal. Ele não confia nessas figuras, né? É uma confusão do indivíduo, é uma concepção errada? Pode até ser, mas a gente não pode criar uma lei para obrigar essas pessoas a se vacinarem, né? É um negócio totalmente absurdo, é uma imposição, é uma ditadura, vamos dizer assim. Você obrigar uma pessoa a tomar uma vacina, obrigar uma pessoa a injetar uma substância no próprio corpo que ela não quer injetar, né? Então, bom, como não tem como você obrigar, né? Então eles criam esses vários mecanismos, né? Tem a questão do passaporte da vacina, né? Tem a questão de você permitir que as empresas demitam as pessoas que não tomaram a vacina. Enfim, é um negócio totalmente criminoso, né? Praticado aí pela burguesia e pelos governadores e tudo mais. E o Bolsonaro se aproveita disso daí, né? Porque o Bolsonaro não se importa com a liberdade de ninguém, mas ele se aproveita que isso daí é um negócio extremamente impopular, né? E fazendo coro aí com uma campanha da extrema-direita do mundo inteiro, ele se coloca contra, fala que a vacina é opcional e tudo mais, e ele acaba ganhando muita impopularidade com essa posição, né? E eu só queria destacar que é um negócio totalmente ditatorial, porque, por exemplo, você vai receber uma substância no seu corpo. Você deveria poder escolher se você vai querer isso ou não. E também, você não pode nem escolher qual a marca você tomaria. Porque aqui em São Paulo, eu não sei se agora diminuiu, mas teve uma época que o pessoal nem respondia, o pessoal que estava aplicando a vacina, qual a vacina que você ia tomar. Então, assim, você não pode... Por exemplo, você tem lá várias marcas de vacina. Aí você tem um receio e tal, você quer optar por uma vacina que você ache mais confiável, ou que apresente aí resultados melhores e tal, para você decidir se vai tomar ou não, se você decidir aquela que você acha melhor. A população não tinha nem esse direito. Então você vê, é um negócio assim, isso é tratar a população como gado. A esquerda fala do bolsonarismo, né, que são gados e tal, mas é querer tratar a população toda como gado. Ó, você vai receber tal substância no seu corpo, você tem que ser obrigado a receber essa substância, e você não tem o direito nem de fazer uma avaliação qual seria a substância que você quer tomar. É um negócio... E a gente sabe que isso daí de não tomar vacina não vai cair sobre os ricos que não quiseram tomar vacina, sobre a classe média, vai cair sobre os trabalhadores, que muitas vezes não tomaram vacina porque não conseguiu ter acesso, né? Tem que destacar isso, né? Isso que eu ia falar, né? A gente viu aqui que boa parte da população nem conseguiu se vacinar. Porque isso daqui, esses números de que de que apenas 9 cidades conseguiram vacinar mais de 70% da sua população, esses números são indicativos não de que o povo não quer se vacinar, que eu acho que isso é parte da propaganda da burguesia, né? Mas de que não tem um sistema, não tem uma organização e não tem vacina para todo mundo, né? Então você nem tem vacina para aplicar na população e você ainda quer obrigar a pessoa a apresentar um passaporte de vacinação. O negócio é um contrassenso isso daí, né? Você quer falar, Uriel? Você falou alguma coisa?
Não, eu estava concordando com vocês, companheiros, e olha que é uma medida completamente arbitrária. Mostra aí mais uma face da democracia que a gente vive nesse país, né? Você não pode nem escolher o que vão injetar no seu corpo, e que se você não seguir a escolha certa, né, a escolha do Dória, você vai ser demitido do seu emprego, você não vai poder sair de casa, você não vai poder ir num restaurante, você não vai poder ir no bar e tudo mais. Trabalhar, se for um operário aí, você vai, né? Mas enfim, é, é um negócio completamente arbitrário contra a população. Eu estou de acordo aí com o que vocês colocaram. É isso aí. Bom, temos o Momento Pig hoje. Vamos passar a vinheta do Momento Pig, produção? Momento Pig de hoje, quem vai comentar é o nosso companheiro Uriel Reutemann, Schramm Reutemann. Bom, companheiros, é o seguinte. Nosso Pig escolhido de hoje, né, do Estadão, a opinião que saiu do Estadão falando sobre almas gêmeas. E quem seriam as almas gêmeas? O Lula. Não é a música do Fábio Júnior? Desculpa, não, perdão. Pode falar, perdão. Não vou mais fazer isso. É uma matéria, assim, onde o Estadão praticamente vomita que o Bolsonaro precisa do Lula e o Lula precisa do Bolsonaro. Né? Que, na verdade, o Bolsonaro não está contra o PT, ele só tem um discurso antipetista aí para esvaziar a terceira via, e que o Lula, né, por sua vez, o PT, ele não faz oposição contra o Bolsonaro. Né? Ele não lutou na CPI, né, não relatou lá na novela da CPI contra o Bolsonaro, ele não investiu tanto no impeachment contra o Bolsonaro, porque eles precisam, né, o Estadão coloca que o PT precisa do Bolsonaro nas eleições, porque senão os outros candidatos, né, podem ganhar do Lula, os outros candidatos da direita. Ah, podem sim. Eu vou ler para vocês a conclusão do Estadão, só para todos os companheiros terem uma ideia, porque aqui é muito bom. Um e outro, Bolsonaro e Lula, ambos com enorme passivo de malfeitos, demagogia e irresponsabilidade, precisam de um inimigo terrível para mobilizar o país. Lula, amigo de ditadores esquerdistas da América Latina, se apresenta como herói da democracia contra Bolsonaro. Já o presidente, empenhado em reduzir o Estado a um despachante de seus interesses privados, brada que é o único capaz de impedir que o lulopetismo volte a controlar o Estado. Um e outro são, assim, associados na empulhação e no atraso. É um negócio, assim, completamente absurdo. E quando você vai ler a matéria de fato, eles aproveitam para falar um monte de mentiras sobre o Lula e sobre o PT. Né? Tem uma parte da matéria que eu acho que vale destacar também, né, para a gente ver muito bem qual que é a opinião do Estadão, que o governo do PT, né, que o PT e o Lula ajudaram a sabotar o governo do FHC. Né, e por isso que as coisas deram errado. Não foi por causa da política neoliberal do FHC e etc. Não, é porque o PT ajudou a sabotar o FHC e ele não faz isso contra o Bolsonaro. Né? Uma coisa assim a gente tem que concordar, que realmente a gente poderia estar tendo muito mais atos, muito mais mobilização contra o Bolsonaro, para de fato derrubar ele, tirar ele, acabar aí com todos os golpistas e acabar com o Bolsonaro, acabar com o próprio Estadão, né? Que está falando esse monte de abobrinha. Mas, de fato, a gente vê aí que é uma campanha desenfreada pela terceira via. O pessoal quer jogar merda no Lula todos os dias. Eles fazem isso, assim, inventando cada dia uma mentira nova. Né? Agora estão falando que o Lula ele precisa do Bolsonaro. Né? Literalmente, alma gêmea foi a expressão que foi utilizada pelo Estadão. A gente vê muito bem, né? O pessoal gosta de falar do jornalismo imparcial, do Estadão, da Folha de São Paulo, mas a gente vê muito bem o viés que tem o Estadão. Né? A ideia é justamente para acabar aí com as candidaturas de direita, de esquerda, né? Acabar aí com a candidatura do Lula. É isso que eles estão fazendo, né? Eles atacam o Bolsonaro, claro, mas se você parar para ler a matéria, é uma matéria inteira falando como o PT não lutou contra o Bolsonaro, como o PT boicotou aí os governos do PSDB, e como, na verdade, o Lula é um defensor de ditaduras sanguinárias, né? Como
a gente também já vem comentando, né, que o Lula defendeu aí o governo da Nicarágua, que é um governo popular, né, um governo eleito democraticamente, né, que é atacado aí diariamente pelo imperialismo. Foi muito importante a defesa do Lula a esse país, né, a um país da América Latina, mas claro que a imprensa aproveita ainda para atacar o Lula nesse sentido. Você vê aí o quão absurdo é de fato a opinião do Estadão e que, na verdade, né, não é que não tem sentido, mas é que essas mentiras aí, mal contadas, inclusive, do jeito que eles colocam, sem nenhuma argumentação, nem nada assim, eles só jogam as mentiras como se fossem fatos, tem um viés muito objetivo, que é já começar uma campanha contra o Lula. Né? Mostra aí que, de fato, a luta pelo Lula presidente, a luta pela candidatura do Lula, não vai ser pela imprensa burguesa, pelo parlamento burguês, vai ser nas ruas, vai ser com o povo, né? Eu queria destacar... Você quer comentar essa incrível editorial do Estadão, Isadora? Só destacar que o que eles estão fazendo aqui é defendendo a terceira via e que seria o Moro, né? Eu queria destacar uma expressão que o Uriel usou, que é de baixo calão, mas que vai se encaixar aí num ponto que vai surgir aqui pra frente no programa, né? Porque falou que eles estão tentando jogar merda no Lula, né? E nada é mais verdadeiro do que isso. Mas esse negócio do Estadão, né, é bom pro pessoal ver o seguinte, e a gente já vai emendando aí já daqui a pouquinho no próximo tema, né? Que é o tema central aqui nosso. Não vai ter aí, por parte da burguesia, apoio ao PT e ao Lula, não importa o que o PT faça. Não tem, assim, pode botar, assim, de vice-presidente o Estadão, que o Estadão não vai apoiar a candidatura do Lula. Não importa o que o PT faça, não vai acontecer, companheiros. Existe uma confusão muito grande na esquerda nesse sentido, né? A burguesia tem asco aí, no sentido político do termo, ao PT e ao Lula. A burguesia não quer ver o PT e o Lula no governo de novo. De jeito nenhum. Eles vão fazer... É que aqui a gente está no fim do ano, né? As eleições é só no ano que vem, o pessoal já está de férias, já está indo para a praia, né? E etc. Né? A campanha eleitoral propriamente dita ainda não começou. Mas quando começar, companheiros, vai ser uma jogação de merda, que nem o Uriel falou, e eu destaco novamente, que não é brincadeira, né? O pessoal se confunde aí de achar que vai haver algum apoio por parte da burguesia ao Lula, né? Esse negócio do Estadão é um demonstrativo disso daí. É parte da campanha, ainda é uma campanha discreta, né? Tá lá no editorial do Estadão, não é que nem costumava ser, né, no período do golpe de Estado, aquela coisa mais escandalosa, mas tende a isso. É importante ter claro, né? No próximo período o negócio vai crescer muito, essa campanha contra o Lula. E a burguesia é capaz de qualquer coisa para impedir aí a vitória do Lula nas próximas eleições, né? Por isso que nem o Uriel falou, e eu queria concordar, é muito importante que a gente mobilize pela candidatura do Lula. Esse artigo é engraçado. Até fala que o PT não apoiou o impeachment de Bolsonaro. A base do PT não se mobilizou. Que é uma farsa, né? É uma mentira total isso daí. Foi o PSDB, né? Que quis ir lá no rato, que estava lutando. Idiota, que nem votaram a favor do impeachment, mas foi o PT que não... Aí você vê o Estadão... Essa imprensa burguesa é muito cínica, cara. Eles apoiaram o Bolsonaro, eles colocaram o Bolsonaro... Eles deram um golpe no PT. Exato. É muito cinismo, cara. É um negócio assim, se você não tiver uma cabeça no lugar, você vai lá e pega um galão de gasolina e vai tacar fogo lá no Estadão. Que eu não lembro se é na Marginal Pinheiros... Não lembro onde é que fica o Estadão agora, mas a gente descobre. A Folha de São Paulo eu sei que é lá no centro. Não, mas a gente tem cabeça no lugar, Chico. Nós temos cabeça no lugar. É verdade. O que a gente vai fazer um ato. A gente vai fazer um ato, que é bem mais eficiente melhor do que isso. Ó, eu queria comentar o próximo tema aqui, já também segurando a náusea. Existe aí toda uma discussão
né? E essa discussão tem avançado e a gente tem se colocado contra isso sistematicamente. É muito importante manter essa campanha. Sobre a questão da chapa Lula-Alckmin, né? Que tá um negócio já bastante. Tá aparecendo aí em tudo que é lugar, né? Você vai em algumas páginas de esquerda, existe toda uma festa envolvendo o problema do Lula e Alckmin, ó, só para, não vou citar nomes, né? Só para ler um título de uma coluna aqui. Lula e Alckmin, a gênese de uma frente antifascista. Ai, meu Deus. Você não gostou? Aí aqui. Engraçado. Hã? Eu gostei, sim. A muito notícia bom. aqui, ó. Presidentes e diretórios estaduais do PSB decidem apoiar a federação com PT e Lula. Aí a foto do Lula feliz da vida e tal. Bom, é um negócio muito ruim e muito confuso por parte do pessoal. Essa festa em torno da possível chapa Lula e Alckmin que para a presidência da República, né? Existe aqui também a questão uma outra notícia que saiu, a coluna da Mônica Bergamo, comentando que o Alckmin pode não se filiar ao PSB para não dar problema na negociação com o PT, né? Porque o PSB quer que o PT abra mão do Haddad aqui em São Paulo para apoiar o incrível democrata Márcio França, que já foi governador de São Paulo, já espancou um monte de professor, já fez um monte de loucura aqui durante o mandato dele. Né? Então o PSB quer que o PT faça isso, mas o PT não quer fazer isso. Né? Então existe aí até a chance do Alckmin ir para outro partido para poder entrar na chapa com Lula. Né? Quer dizer, essa é a notícia da Mônica Bergamo. Né? Vai saber. Então, companheiros, é o seguinte. Eu queria... Bom, primeiro eu queria passar para os companheiros comentarem, depois eu queria falar um negócio. Comenta, Uriel, esse fato incrível. Bom, a gente precisa acompanhar muito bem e ver quem que tá falando as coisas, né? Porque você vê assim, a Glaze já afirmou que não tem essas negociações, o próprio Lula já colocou que tinha vários vistos e tudo mais, mas a gente vê a Mônica Bergamo, né, se colocando aí como a presidente do PT. E a gente vê os golpistas indicando o Dória como vice do Lula, né? As centrais pelegas indicando o Dória, não, perdão, o Alckmin como vice. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É um negócio assim, companheiros, quando você para ver, né, você fica assim perplexo, né? Porque de fato, você vê que o PT e tudo mais, a esquerda, não tem nenhuma posição, não tem essa arma de fogo que a imprensa burguesa tem, né? Os jornais burgueses e tudo mais, para combater isso daí, né? E ao invés de combater isso nas ruas, como precisa ser feito, né? Como a gente está chamando aí o ato do dia 12 de dezembro, para a gente, de fato, lutar por Lula presidente e um vice que seja ligado à luta popular, você vê que o pessoal segue essa onda, segue essa campanha, né? E você vê o próprio PT sendo extremamente pressionado a ter o Alckmin como vice, que é um retrocesso gigantesco na luta contra o golpe. Né? O Alckmin é como se fosse um Michel Temer aí preparado, né? Bem pior, né? Até, né? Pois é, o cara tá assim, pronto pro golpe, né? Pronto para prenderem o Lula e ele assumir como o lindo candidato aí da terceira via, porque ele, na verdade, o perfil dele é o perfil Dória, né? É o perfil da terceira via, não é o perfil da candidatura do Lula. E ele não soma nada, tem que colocar isso daí, né? O Chico falou, o pessoal, assim, o pessoal fala, não, todo mundo vai apoiar o Lula incondicionalmente e tudo mais, tudo bem, o PCO vai apoiar o Lula independente de quem for o vice, né? É uma questão política, mas você vai chegar para toda a base do PT, né? Milhões aí de pessoas que querem votar no Lula, e falar, vamos votar no Lula com um vice aí que vai dar um golpe nele, né? O vice, ele não é um figurante, ele é um fator muito importante numa chapa e numa campanha eleitoral. Né, e o pessoal segue aí a campanha da Mônica Bergamo. Né, e que desespero do Alckmin também para ser vice do Lula. Né? Ele até vai entrar em outro partido, vai ficar sem partido e tudo mais. Vai botar uma peruca, será? Vai botar uma peruca, vai virar travesti, vai fazer tudo que for necessário para ser vice do Lula, né? Para parecer aí um cidadão de esquerda. Mas todo mundo sabe, ele é uma figura asquerosa. Né? A gente sabe muito bem que essas negociações aí, tudo bem que são completamente incitadas pela imprensa burguesa, né? Que já mostra aí que a validade verídica delas aí é muito duvidável. Mas mostra aí que esse é justamente o caminho que o PT não deve seguir. É o contrário, né?
São os golpistas aí tentando dar um caminho para a candidatura do Lula, mas a gente sabe muito bem que isso daí é para enfraquecer toda a campanha, né? É um cavalo de Troia, assim, quase que escrito na testa, assim, cavalo de Troia. E a gente precisaria fazer uma campanha gigantesca contra isso, como a gente está fazendo, e ir para as ruas, companheiros. Precisaria fazer um plebiscito, um congresso, porque quem tem que escolher o vice do Lula não é o Alckmin, não é a imprensa burguesa. É quem, de fato, trava uma luta pela candidatura dele. Né? Nunca que o cara do PSDB vai votar no Lula porque o Alckmin entrou. Não vai ganhar voto, né? Não sei que vai perder, né? Dessa, né? Vai perder voto, exatamente. Vai, porque... A gente soltou uma enquete aqui, né? Para ver aqui a opinião dos nossos queridos telespectadores. A pergunta é, você votaria em Lula mesmo com o Alckmin de vice? Tá 50-50. Mas só para destacar que nós, mesmo com o Alckmin de vice, apoiaremos a candidatura do Lula, mas não sem encher muito o saco. É lógico. E sem fazer nossa luta. Isso é luta. Importante, né? O PCO, o apoio do PCO ao Lula é incondicional. Se o Alckmin for o vice, a gente acha ruim, mas a gente também, companheiros, vamos ter claro, né? A gente vai fazer toda uma campanha contra isso daí. A gente vai sair às ruas, a gente vai cobrar do PT que o vice seja alguém da luta, né? Alguém que seja representante dos movimentos, um vice que seja que seja de esquerda, né? Efetivamente, né? Alguém do MST, alguém dos sindicatos, né? Alguém de dentro do PT, da ala esquerda do PT, alguém que realmente, ou alguém do PT mesmo, mas que realmente não seja um traidor em potencial, né? Como seja um golpista, né? Um golpista. No entanto, companheiro, se o vice é o Alckmin, a gente vai apoiar. Mesmo assim, o apoio à candidatura do Lula está mantido. É ruim, né? É uma coisa que enfraquece a candidatura, vamos dizer assim. Mas a gente apoia porque a gente acha que isso daí é fundamental, o apoio ao Lula. Mesmo assim, a gente também, ao mesmo tempo, não vai concordar, por exemplo, com a maior parte dos ministros que o Lula escolher, com certeza. Caso o Lula ganhe a eleição. Com o próprio governo, o programa, a gente já não o programa concorda do Lula muita coisa. Não é o programa nosso também, é outro programa. Mas a gente vai apoiar a candidatura do Lula incondicionalmente, porque vitória do Lula com o Alckmin, ou seja lá com quem for de vice, é uma vitória na luta contra o golpe, é uma vitória importante. Né? No entanto... Mas é uma vitória enfraquecida, né? Com uma essa figura questão como do Alckmin. Poderia ser melhor se o vice fosse outra pessoa. Na verdade, assim, olha, se eu tivesse o Alckmin como vice, eu não ia nem dormir, porque é uma preocupação você ter um ser desse, um elemento político como o Alckmin como vice. Lógico. Então é isso que a gente tá tentando falar pro PT. Não é uma boa ideia. Tudo bem que o Uriel falou, né? Tá praticamente escrito cavalo de Troia na testa. Mas a esquerda ela tem muitas teorias, né? Então, às vezes, eles têm dificuldade de interpretar o óbvio. E a luta que a gente vai fazer é para que o óbvio seja interpretado. E por isso que é importante as mobilizações, né? Porque você dá um caráter popular, de fato, à candidatura do Lula. Começar aí, a gente dia 12 agora vai fazer o ato. Tem caravanas de todo o país vindo para lançar essa campanha em torno da defesa da candidatura do Lula. E esse é um meio de forçar, pressionar que a candidatura do Lula seja totalmente popular, não tenha elementos golpistas, elementos da direita como o Alckmin ou outros aí que vai saber, né? É isso aí. Que o pessoal vai fazer. O companheiro R. Locatelli Digital mandou um superchat, eu queria agradecer, dizendo: se o vice for Alckmin, só vou apoiar porque sou homem de partido. Detalhe, nem sou filiado ao PCO. Hahaha. Não, tá certo, tudo bem. Não é só isso daí, né? A gente, como eu falei, também, mesmo que com o vice ruim, que o Alckmin seria mais do que ruim, seria péssimo, a gente é a favor totalmente de seguir apoiando a candidatura do Lula. A candidatura do Lula é a candidatura da luta contra o golpe. Né? Se existe uma confusão por parte do PT nesse aspecto aí de colocar um vice golpista e tudo mais, a gente vai fazer uma campanha contra isso nas ruas, mas o apoio, obviamente, à candidatura do Lula está totalmente mantido, né?
Não, dá até para ver que você vê que o negócio é para embustear mesmo a candidatura, né? Lógico. A nossa enquete aqui, a maioria das pessoas não votaria no Lula. Votaria no Bolsonaro, votaria em branco, mas não votaria no Lula porque o Alckmin é vice. Você vê o nível É natural de que as pessoas popularidade sintam do assim. Alckmin, né? Mas companheiros, nós precisamos abaixar um pouco as nossas emoções, né? Pensar racionalmente. E é isso que o Chico falou. A candidatura do Lula, mesmo que o vice seja o Alckmin, seja o Dória, sei lá mais quem, é uma candidatura que a burguesia não vai querer deixar ser emplacada de forma nenhuma. E é uma luta que vai ajudar a gente a desenvolver todo o movimento operário. Nosso objetivo não é simplesmente ganhar os votos e tudo mais. É a gente reviver aí a CUT, reviver o movimento operário, começar a fazer atos gigantescos. Por isso que a gente quer fazer um ato nacional aí que cause um verdadeiro impacto e que obrigue todo mundo a sair às ruas. E o negócio não está consolidado, é importante dizer isso daí. Exatamente. Primeiro isso, né? Primeiro que a Mônica Bergamo falou. O negócio não vai acontecer até, tipo, não tá dito que vai acontecer com certeza. É só uma discussão que tá... Mas eu acho importante a enquete, a gente pode já encerrar ela, produção, pra gente ver o resultado final. Tudo bem que foi no finalzinho do programa, então não deu tempo de angariar muitos votos, né? Mas eu acho importante para mostrar o sentido desse tipo de política, né? Aqui deu que 60% não votaria no Lula com o Alckmin de vice, mas 40% sim, né? Mas eu acho importante isso daqui que mostra que a política de colocar o Alckmin como vice é justamente uma política que vai, como o Uriel falou, bem falado, embostear a candidatura do Lula. No fim das contas, é uma sabotagem, né, para afastar até os setores mais de esquerda desse apoio, né? Bom, companheiros, eu queria agradecer a todos que participaram aqui do programa, no chat. Queria agradecer o Uriel, né, que está aí. Você está onde, Uriel? Em Goiás, em Brasília? Em Goiânia. Você está em Goiânia. Agora uma caravana daqui de Goiânia também, se você quiser participar. Vários companheiros de todo Goiás vindo para cá, para a gente vir também. É isso aí. Amanhã a gente vai destacar melhor a questão das caravanas. Hoje acabou não dando tempo, né? Mas o Reunião de Pauta volta amanhã, às 9 horas da manhã, e a gente se vê por aqui na Causa Operária TV. Obrigado, Isadora, né? Obrigada, que é convidada muitíssimo especial das quintas-feiras. Ela volta aí na semana que vem. E nós, eu, Uriel e etc., voltaremos amanhã no Reunião de Pauta, às 9 horas da manhã. Valeu, gente. Bom dia e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.